www.jornalismonaep.com.br/Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite para você sintonizado na Rádio Unaerp. Hoje é sexta-feira, dia 15 de junho, e está começando mais um Frequência Universitária. No programa de hoje vamos bater um papo com João Fagioli, que é editor do Globoesporte.com, Amanda Barbosa, que é repórter do IPTV e está sempre cobrindo o esporte aqui da nossa região, e Saulo De Grande, que é editor também da IPTV. O tema de hoje é jornalismo em relação à Copa do Mundo, e quem está aqui comigo para me ajudar são eles, Tamires Ferreira. Boa noite. Luan Porto. Boa noite. Letícia Botelho. Boa noite. Stephanie Teles. Boa noite. E Júlia Maulin. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da Rádio Unaerp para a gente fazer esse debate, essa mesa redonda, na verdade, e lançar logo a pergunta que é crucial para tudo caminhar bem. Bom, a gente sabe que a Copa do Mundo é um evento que mexe com a vida de todas as pessoas que estão inseridas na sociedade. E para nós que somos jornalistas, futuros jornalistas, o que muda assim na mídia com a chegada da Copa? Posso começar? Fique à vontade. Boa noite, então, né? Boa noite, João. Bom, pessoal, eu acho que muda tudo, né? A cobertura toda, se vocês estão acompanhando aí, desde as emissoras com abrangência nacional, né? Como nas regionais também, né? Se vocês acompanham aqui a IPTV, por exemplo, a cobertura é de Copa do Mundo também, né? Com um repórter, inclusive lá na Rússia e tal. Então tem uma ou outra inserção dentro do jornal falando de Copa do Mundo, porque, enfim, a gente está falando de Copa do Mundo, né? Estamos inseridos nisso. E é um evento, você gostando ou não gostando, mas é um evento que mexe com o país inteiro, o mundo inteiro, um evento que movimenta aí 18, 20 bilhões de reais, né, por edição. Então é uma coisa que você não pode simplesmente esconder ou ignorar que está acontecendo, né? Então, enfim, acho que muda tudo, muda a nossa pauta. Aí eu vou falar da minha, que é especificamente de esporte. Aí realmente a gente fica quase que voltado 100%. Só não estamos 100% voltados para a Copa do Mundo porque o Campeonato Brasileiro, a CBF, teve a falta de sensibilidade de manter os campeonatos em andamento, os campeonatos de divisões inferiores. Então, como nós cobrimos aqui times como o Botafogo, como o Comercial, que está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, também continua, né? A federação também não teve essa sacada de parar o campeonato para a gente acompanhar a Copa do Mundo, né? Então, a gente só não está 100% focado nisso, em Copa, porque nós temos também o compromisso, né, diário com o esporte da nossa região. Se ele continua em atividade, então a gente continua também fazendo material do Comercial, do Botafogo, na Série C do Campeonato Brasileiro, enfim, né? Eles vão disputar aí a audiência com jogos de Copa do Mundo, mas enfim, é o que a gente cobre, é o que a gente tem, e só que também, claro, a gente vai falar de Copa do Mundo, tentar trazer um pouco daquele universo que a gente está vendo lá na Rússia para a nossa região aqui, personagens estrangeiros que vivem por aqui, então muda tudo. Isso eu falando aqui num termo da nossa casa aqui, né, da região aqui, Ribeirão Preto e região. Então a gente já está no clima, já está vivendo isso já, enfim, já meses, né, disso. E acho que agora que está, na hora que a seleção brasileira entrar em campo e se ela for bem, aí os brasileiros também vão começar a falar mais de Copa do Mundo, que ainda não está naquele clima todo, acho que pelo momento que o país vive também, mas enfim, hoje eu já estava andando na rua aí
Já vi muita gente com bandeira na janela, as bandeirinhas, enfim, o verde e amarelo. A galera vai aos poucos vendo, poxa, começou a Copa, é um evento que tem de 4 em 4 anos. É uma coisa bacana, é legal você ver como que o mundo inteiro e as pessoas, né, de diferentes partes do mundo, e que geralmente elas não se veem, né, não se falam, mas na Copa do Mundo acontece, né? Você vê iraniano com americano, com o europeu, também com o árabe, enfim, né? Então o esporte é uma oportunidade de você juntar povos, e isso é muito legal, muito bacana. Mesma opinião, Amanda? Acho que o João resumiu basicamente o todo no que se transforma a nossa rotina, né, quando começa a Copa. Acho que ele foi muito feliz em dizer, né, em enfatizar. É um evento que acontece de 4 em 4 anos, ou seja, demora muito pra gente viver isso de novo, né? Acho que jornalisticamente falando, pra gente que vive o esporte, que trabalha com o esporte, já é sensacional. Tipo, a gente fica esperando a Copa. Se a gente não tem a oportunidade de trabalhar diretamente com ela, no caso, teve a Copa no Brasil, os repórteres que não se envolveram diretamente com a Copa, de alguma maneira trabalharam nela. E sempre vai ser assim. A gente não fecha os olhos, a gente participa disso de alguma maneira. E aí as redações se movimentam, né? A rotina muda completamente. É o factual. A Copa é o nosso factual durante 30 dias e ela acaba ganhando uma proporção além ali da nossa editoria, que às vezes durante o dia você destina 5, 6, 7 minutos pro esporte, então ela vai ganhar mais tempo. É porque merece mais tempo também, né? E acho que depois vocês devem questionar essa questão do interesse ou não, né, de audiência, de como isso é trabalhado. Mas, sim, o João resumiu a mesma opinião, e é bacana. Acho que o resumo do todo é como todo mundo se empenha para fazer e para encontrar as curiosidades, para sentir o clima da cidade e ver como que, não aqui no caso não só da cidade, mas da região, né? Ver como a região está sentindo e vivendo a Copa. Saulo? Eu acho assim, a Copa do Mundo, a gente está no Brasil, quer queira, quer não, mesmo com todos os problemas que a gente está vivendo, o Brasil ainda é o país do futebol, né? Todo mundo gosta, não todo mundo, né? Mas grande parte da população gosta muito de futebol, e a Copa do Mundo é o ápice, né, do futebol em todos os sentidos, do esporte. Então todo mundo quer ver futebol, todo mundo quer ver a Copa do Mundo, todo mundo que gosta de esporte espera 4 anos, que, como a Amanda falou, demora muito, né? É um tempo de 4 anos, é uma espera longa até chegar a Copa. Então a gente vê na rua, a gente vê o pessoal conversando, a gente vê na redação da TV, você vê na família, todo mundo falando de Copa, Copa, Copa. Mesmo com todos os problemas que o país passa hoje em dia, é um evento grande que nem a Amanda falou, traz atenção para a mídia regional também. A gente aumenta o espaço do esporte no jornal, porque todo mundo busca informação o tempo todo da Copa e tal. Então acho que é um espaço que ocupa maior realmente na mídia e vale a pena, é legal. Massa. O João disse que algumas pessoas ainda talvez não tenham entrado de cara na Copa do Mundo. Ainda não. Que isso pode vir a mudar com a estreia da seleção e tudo mais. Vocês acham que isso tem muita influência dos resultados das últimas 3 Copas, 2006, 2010, 2014, pelo 7-1? Isso talvez tenha assim, desanimado um pouco, apesar do futebol ainda ser uma grande paixão nacional, mas talvez tenha desanimado um pouco a população? Diminuiu. Acho que o futebol também está inserido, ele não vive numa bolha, né? O pessoal fala que às vezes o futebol, ainda mais com a gente que trabalha, né, no jornalismo, na redação, o cara que trabalha com esporte, o pessoal que trabalha com cidades, enfim, com as outras editorias, eles falam que é o pessoal da bolha, né? Que é o pessoal que vive um pouco afastado do mundo. Mas não, né? O futebol está inserido dentro da nossa sociedade e a gente está vivendo um momento muito turbulento, né? Politicamente, socialmente também, e isso acaba influenciando, né? A gente vê todo dia denúncias de corrupção e o futebol também faz parte disso. Ainda não abriram de fato a caixa preta do futebol, né? Então há um descontentamento geral com relação a dirigentes, né? A maneira com que o futebol nosso é organizado. A Confederação Brasileira de Futebol, que é a entidade máxima nossa, ela também, né, cheia de falhas, né? Com presidentes afastados, alguns presos, né? Então, enfim, isso acaba afastando, obviamente, o torcedor, né? Então,
Outro dia eu li pesquisas, né, que o brasileiro, essa é a Copa que o brasileiro está menos interessado, né, caiu muito o interesse, mas eu acho que é muito parte disso, da questão dos resultados, que foram ruins das últimas Copas, onde algumas com uma expectativa foi muito alta em 2006 e o time não dentro de campo, o quadrado que era mágico virou quadrado trágico, né? Em 2010 era um time também que não empolgava, não encantava, muito resultado, e um time do Dunga lá, que enfim, era a cara do treinador, mal-humorado, carrancudo, e acabou perdendo a Copa também. Era um time... Maravilhoso. O Elano era o melhor jogador, né? Só pra gente ter uma ideia, né? O Elano era o nosso melhor jogador, né? E 2014 não precisa nem falar, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brincadeira. E isso, claro, que tem. Mas, enfim, depois que o Tite assumiu, acho que deu uma guinada em termos de resultados, em termos de como o Brasil joga, né? Isso acabou animando um pouco. Ainda não animou completamente porque a gente vem de crise mesmo, social, uma coisa pavorosa, né? Enfim, as pessoas estão mais preocupadas na sobrevivência do que no futebol. Mas, à medida, acho que a gente viveu isso, quem acompanhou, quem leu, acho que ninguém que está aqui vivenciou a Copa de 1970, né? Nem eu, né? Também sou jovem, viu, gente? Pode falar a verdade, Val. Não vivi. Fala a mas verdade, gostaria. você tava lá. Adoraria ter participado da Copa de 70 também, mas não estava. Mas era um ambiente político conturbado também, com ditadura, repressão, muito, muito alto, o auge da repressão aqui no Brasil, e a galera estava torcendo até contra a seleção brasileira, mas, era um time tão bom, né? E era um time com Pelé e companhia, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Gerson, enfim, que aquele time foi ganhando as partidas, encantando, e a galera foi indo junto. Então todo mundo, né, acabou se juntando no meio durante a competição e virou uma festa, né? E aquela seleção, talvez isso possa acontecer. Eu acho que a única maneira da Copa pegar mesmo, né, vai ser com o desempenho da seleção, e eu estou confiante que isso possa acontecer. Tem uma questão, o pessoal costuma confundir o Brasil e a seleção brasileira como se fosse a mesma coisa. Não é. O Brasil como país é uma coisa, a seleção brasileira é um time, uma seleção de futebol em outra esfera, o esporte. Sim. Claro que a gente tem algumas coisas que assemelham e tudo mais, mas a questão é que o país é uma coisa, não é porque você está torcendo pro Brasil ser campeão da Copa do Mundo que você está apoiando a corrupção dos políticos do Congresso e tudo mais. São coisas bem diferentes. E as pessoas tendem a ter essa confusão assim, é a mesma coisa, vou torcer pela seleção desse país corrupto. E sei lá, para mim, eu que gosto de futebol, que trabalho com futebol, trabalho com esporte, acho que tem uma diferença grande nisso, né? As pessoas têm que deixar uma coisa de lado. Não é porque a gente gosta de futebol, que a gente gosta de ver a seleção, que a gente está apoiando coisas que estão acontecendo no cenário político no país. Acho que a galera acaba fazendo essa associação depois das manifestações de anos passados, que o pessoal ia com a camisa da seleção e tudo mais. Então, infelizmente, acabou trazendo essa imagem negativa para a seleção brasileira, né? E até puxando daí foi talvez um dos momentos atuais, né, onde a gente viu as pessoas indo para a rua manifestar por alguma coisa, onde tinha um número de pessoas muito grande ali, né? E sim, essa associação da camisa da seleção brasileira a um manifesto político, sim, pode ter banalizado a coisa. E aí eu volto na Copa de 2014, porque lá em 2012 a gente já passava pelas mudanças para receber essa Copa, né? E aí resolveu, acho que assim, toda a manifestação e um pouco mais pra frente a gente caiu numa realidade que doeu muito, né? Que foi onde o brasileiro começou a enxergar todo aquele investimento e alguns investimentos que talvez não dessem mais retorno, como arenas que totalmente subutilizadas, né? Verdadeiros elefantes brancos, né? Sim. No Brasil, espalhados pelo Brasil. Então, acho que isso revoltou muito o brasileiro na Copa aqui. Acho que a desilusão ficou um pouquinho marcada aí no meio disso tudo, né? Da questão política. E aí, obviamente, vai combinar com todas com todos os problemas que a gente vem acompanhando, né? A corrupção no esporte no geral, como o João falou, não está restringido só ao futebol, porque, como ele bem disse, a caixa preta de fato ainda não foi
arrebentada, né? Para a gente ver toda a sujeira que tem por ali, mas algumas coisas a gente já desconfia. Ninguém é bobo, né? A verdade é essa. Mas a gente vê a corrupção em outras modalidades esportivas também, né? Então, eu acho que é uma soma de tudo. Por isso, talvez o brasileiro não esteja tão empolgado ainda. Mas o Brasil entra em campo domingo. A gente pode... é claro, tudo depende de resultado, né? Acho que até... Bem como o futebol funciona à base do resultado, a empolgação do brasileiro em relação à Copa, eu acho que também vai funcionar à base do resultado. E isso não significa que se o Brasil ganhar e convencer já na estreia contra a Suíça, a gente vai ver um monte de gente extremamente feliz pulando, saltitando aí nas ruas. Em relação a isso de políticas e corrupção, foi feito um anúncio, né, da próxima sede, de 2026, que aí... Sede tripla, né? Então, foi selecionado, então, o México, Estados Unidos e o Canadá. Isso daí dá uma margem para pensar em esquemas de corrupção, que a FIFA continua e tudo mais. Já que o México e Estados Unidos já sediaram umas Copas anteriores, já. Acredito que, assim... não deva ter... Eu acho que nesse caso específico, Estados Unidos, México, Canadá, não, é uma candidatura tripla que ganhou, e era única também. Tinha o Marrocos, né? Os Estados Unidos já sediou em 94 a Copa, o México em 86 e 1970, né? Essa candidatura foi tripla porque nós vamos ter um aumento no número de seleções, que é uma coisa horrorosa, né? De 32 para 48, absurdo, né? Absurdo isso. Exatamente. A gente já está vendo aí jogaço igual Irã e Marrocos, por exemplo, né? Nós vamos ver coisa mais tenebrosa ainda, né? Com 48. Mas, enfim, tudo significa mais grana. Eles estão prevendo aí faturar uns 4 bilhões a mais com essas seleções a mais, né? O que eles querem mesmo é que a China classifique, aí vão ter 2 bilhões quase de chineses para consumir Copa do Mundo, querem que a Índia chegue lá com 1 bilhão e tanto de indiano também consumindo Copa do Mundo, enfim, é o que eles querem, né? Mas eu acho que nessa questão específica da escolha da sede, não tem, ali acho que não teve nenhum problema, né? Os problemas aconteceram nessa Copa, na escolha dessa sede da Rússia, e principalmente na de 2022 no Catar, né? Até porque teve uma mudança nessa seleção. Foi a primeira vez que as confederações votaram de maneira aberta, o que o presidente da CBF não estava sabendo, pelo jeito, na hora de votar. Ele queria dar o gato lá e não conseguiu. Deu errado, mas foi a primeira vez que teve essa votação aberta. Então, é uma tentativa da FIFA, da nova administração da FIFA, de tentar deixar, pelo menos, parecer que a coisa está um pouco mais clara do que estava. Mas ainda são passos bem devagar, né, João? Não, é muito devagar. Né? A própria Copa... aqui do Brasil também, né, demonstra, foi bem, uma coisa bem assim, não às claras, né, a escolha do Brasil como sede, não só da Copa como dos Jogos Olímpicos também, já muita gente falando, alguns delatores até de Lava Jato falando disso, né, da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e até do Brasil também como sede da Copa do Mundo. O que aconteceu é que a FIFA, nos últimos anos, ela tentou fugir dos grandes países europeus, né? E expandir o futebol para outras áreas onde ela pode, assim, ter mais, vamos dizer assim, ela pode ter mais influência, né, com os dirigentes locais. Isso é mais difícil de acontecer numa Inglaterra, numa França, né, numa Espanha, nos Estados Unidos, né? Então ela foi buscar países ali alternativos, Rússia, né, onde gastaram 40 bilhões já com essa Copa do Mundo, já é mais cara que a nossa aqui. Foram buscar o Brasil, África do Sul, né, também onde há também suspeita de desvio, né, de recursos, enfim, Catar, né. Então ela foi nesse mundo mais periférico assim da bola, não que o Brasil, claro, é o país do futebol e tal, mas enfim, em termos de dirigentes a gente é mesmo nível 0, né? Sim. Então é muito mais fácil você fazer negociata e não negócio com esses países onde as leis elas são um pouco mais maleáveis, as autoridades, né, são mais maleáveis aqui no Brasil, na Rússia, no Catar principalmente, né? Então, enfim, é mais fácil.
Só que agora, assim, há uma mudança, por quê? Porque o caso FIFA Gate, quando vários dirigentes da FIFA, incluindo o seu então presidente, né, foram todos presos, né, numa ação do FBI, né, essa é uma ação que partiu dos Estados Unidos, que eles estão com interesse em fazer a coisa um pouco mais séria, né, então agora acho que as coisas ficaram um pouco mais claras. Foi uma ação que partiu do FBI com o Interpol, e eles pegaram essa questão aí de venda de direitos esportivos, né, para as televisões. Então, enfim, isso é uma caixa preta, né, que eles estão tentando abrir. Mas eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais claras a partir de agora, né. É claro que sempre vai ter aquele sujeito que vai tentar, né, o ser humano, ele é corruptível, né? A gente tem que ter leis mais fortes, né, mais duras aí para sempre estar combatendo isso e combater esses dirigentes que nós temos no esporte. Certo. Mais alguém? Amanda, tem algum parecer? Você falou, Saulo, dessa votação que foi recentemente da escolha da sede de 2026. Esse lance que a Conmebol contava com o voto de todas as federações para a Copa na sede tripla e o Brasil voltar o Marrocos, você acha que assim, isso pode trazer alguma consequência, fugindo um pouco da Copa do Mundo, para o futebol sul-americano, para os times que participam das competições realizadas pela Conmebol? Eu quero acreditar que não, né? Se a gente achar que um voto errado ou um voto que não deveria ter sido feito para uma escolha de Copa do Mundo vai impactar diretamente dentro do campo, escolhas de arbitragens, eu prefiro acreditar que isso não vai acontecer. Acho que não. É que assim, o mundo dos dirigentes é um mundo de política, né? Tem uma série de interesses atrás e tal. E o bloco sul-americano combinou, né? Vamos votar na candidatura dos Estados Unidos, Canadá e México. E na hora H, ninguém sabe o que aconteceu, nem a própria CBF sabe o que aconteceu com o Coronel Nunes, e ele decidiu votar ao contrário, né? Se rebelou. Se rebelou, Então, se rebelou sem causa. Sem né? causa, ele não faz ideia do que ele está fazendo não lá. Faz, né, mas eu prefiro acreditar que isso não vai acontecer. A gente já viu de tudo no futebol. Já viu de tudo e mais um pouco. Mas eu prefiro acreditar que isso não vai acontecer. Vamos ver. Acho que é muito difícil a gente pensar numa teoria da conspiração. Um complô. Por exemplo, vão tirar os times brasileiros da Libertadores. Até porque tem toda uma política envolvida. O Brasil é um país muito grande aqui. A próxima Copa América vai ser disputada aqui no Brasil. Tem tudo isso em volta, assim, né? Eu acho que não, mas vamos esperar para saber. João, tem algum parecer? Não, qual que é o problema que pegou? Há uma tentativa, né, dos dirigentes, e aí é que eu estava até para complementar o que eu estava falando, a questão dos Estados Unidos entrar de vez no esporte, no mundo do futebol, porque eles já viram que dá muita grana, né, o futebol. É um esporte que movimenta aí, mais de 100 bilhões no ano, né, é uma indústria riquíssima, né, então, os caras querem, Estados Unidos é o berço do capitalismo, né, então eles querem fazer a coisa, né, andar à direita, né? Então, enfim, há uma tentativa entre dirigentes da CONCACAF, que é a confederação, né, que engloba a América do Norte e Central, que é onde está os Estados Unidos inserido lá, América do Norte. E com a Conmebol, a gente já teve aquela Copa América do Centenário com 16 times, seleções, né, dos dois continentes juntas, tal. Essa tentativa, às vezes, mexicanos que disputam Libertadores da América, tal, há essa tentativa de se unificar a América numa só, não só mais essa divisão de Sul, Central e Norte, e o Caribe, né? Esse voto do Brasil atrapalha um pouco isso, deixou todo mundo, porque estava unificado, né? E é uma questão, eles vão costurando acordos, né, gente? Vocês votam aqui, aí depois votam em você lá, tal, né? Tudo tem um interesse, isso. Né? E isso acaba, mas peraí, né? Vocês não iam votar aqui, e agora? O Coronel Nunes lá da CBF, que caiu no colo dele, né? Porque o Zé Maria Marinho está preso, e o Marco Polo Del Nero também seria preso se ele viajasse do Brasil, tal. E foi banido pela FIFA, né? Então caiu no colo desse Coronel Nunes, enfim, que não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Ele é de uma federação lá do norte do país, enfim, está completamente por fora, dono de gafes, né,
terríveis, enfim, esse é o pessoal que está representando o Brasil lá fora, né? Então, assim, eu também não quero acreditar que haja consequência dentro de campo, né? Mas, assim, se tratando de dirigente de Conmebol e tal, mas há essa tentativa de unificação, o Brasil furou a fila aí, né? E vamos ver o que pode acontecer daqui para frente, né? Eu acho que ficou muito... foi uma coisa assim muito centralizada na figura de um dirigente que não vai ser mais presidente da CBF daqui a um ano, vai ser outro presidente, né? E vai ficar na conta só do tal do Coronel Nunes lá, não foi o Brasil, né? Ninguém sabe o que aconteceu, foi o cara ali que votou, deu uma loucura lá nele, ele, gosto do Marrocos, é um país legal, bacana, vou votar neles. Nunca receberam a Copa, tadinhos. Vamos lá, vamos votar. Né? Esse esporte por lá também. Isso, Então, enfim, eu acho que foi só isso. Eu acho que depois, talvez não haja esse problema entre as confederações aí, né? Mas vai ser tudo uma questão política, né? Essa Copa América que vai ter aqui no Brasil seria com 16 times, mas os times já das confederações lá de cima já não vão participar, então estão tentando trazer Japão e Catar para disputar a Copa América, né? Por mais surreal que isso possa parecer. Enfim, assim, cabeça de dirigente, tá? Né? E bumbum de nenê, você nunca sabe o que pode acontecer, tá? É isso. Não dá pra prever. Não dá pra prever. Amanda, você tem algum... Depois desse... Vamos ao próximo assunto. Fazer uma metáfora aqui, né? Temos algumas perguntas. Letícia. Pela primeira vez, uma mulher irá narrar um jogo de Copa do Mundo na televisão brasileira. Vocês sentem que ainda existe dificuldade de inserção das mulheres nesse meio? Vou me candidatar. Só você vai falar. Olha, é interessante a gente falar sobre esse assunto porque dá para abordar muita coisa. Primeiro, eu acho que o espaço está aberto para quem quer, para quem gosta, para quem realmente quer se dedicar ao esporte. Segundo, o esporte ainda é machista. Fato. Ele é machista. Dentro e fora tipo, nos bastidores e o próprio esporte em si. Tipo, a mulher que quer jogar, que quer participar ativamente, diretamente de uma modalidade esportiva, ela pode sofrer em algum momento. Tanto a mulher que queira participar nos bastidores. Técnico, dirigente, jornalista, fisioterapeuta, enfim. O esporte é machista. Ele ainda é machista. E a gente está acompanhando esse movimento do Deixa Ela Trabalhar e fica muito mais claro isso, né? Porque a gente acaba se deparando... A gente acha que não tem... A gente acha que as coisas são pequenas, mas é exatamente esse pensamento que leva a gente a baixar a cabeça e desistir, né? É bacana a gente ter a narração feminina. Na última Copa, inclusive, acho que a Rádio Globo fez um concurso, né, para lançar a narradora mulher em rádio. A Fox esse ano também fez esse trabalho para lançar as narradoras na TV. Então, acho que isso foi... E o mais interessante da Fox é que não havia uma exigência de que a mulher fosse narradora já. Eles queriam alguém que tivesse o interesse, uma predisposição para que eles até pudessem orientar. Isso é legal. Isso é muito importante, na verdade. Mas, assim, eu acho que o caminho está aberto. Eu comecei com 18 em rádio e eu tive um caminho muito legal para fazer isso. Eu era a única mulher na equipe de esportes da rádio. Eu fazia pista, eu fiz comentário, eu fiz apresentação, mas eu trabalhei com uma equipe muito bacana, que estava sempre de coração aberto e de braços abertos para ensinar, para me deixar errar, para me deixar quebrar a cara e mostrar o caminho certo, né? Então, assim, profissionalmente falando, com colegas de trabalho eu não tive essa dificuldade. Mas sempre tem alguém que vai fazer um comentário bobinho. Recentemente aconteceu uma situação específica em um time daqui, numa roda de jornalistas, um colega de imprensa disse assim: mas você como mulher... Falei, não, para. Você já tá todo errado na sua colocação. Na hora eu falei pra ele, não precisa nem de você terminar a sua pergunta, que você já tá todo errado nela.
né? Eu tenho uma opinião enquanto profissional, enquanto mulher, ou seja o que for, eu tenho a minha opinião formada. Então, acho que o respeito, ele é importante. Mas acho que para todas as mulheres que gostam e que querem o esporte, o caminho está aberto. O importante é ir. O importante é enfrentar, é mostrar que gosta, que sabe, que está aprendendo e tem que lutar por isso. Mas com essa consciência. Tem várias barreirinhas ainda, às vezes, para a gente quebrar. A gente só não pode desistir de quebrar elas. Bacana. E voltando um pouco no que foi comentado anteriormente sobre o confronto entre Irã e Marrocos, logo depois de 45 dias. 45 dias após o rompimento diplomático entre os dois países. Na opinião de vocês, a Copa do Mundo, ela tende a estabelecer uma relação amistosa entre os países, ou é só aquele momento ali de circo, vamos dizer assim, e volta ao normal? Você tem alguma influência? Ali é um momento que você tem que ver como trégua, né? Talvez dali possa virar uma outra situação, tal, de um clima mais amistoso entre países, tal, mas ali você tem que encarar como um momento de trégua e talvez uma oportunidade, e aí é o dirigente do país, né? O dirigente, quando eu falo, é o dirigente político, não só o esportivo, né? Aí é que tem que saber aproveitar essa oportunidade para que se reestabeleça uma comunicação entre os países. Em 98, nós tivemos de novo o Irã, né? Numa partida bonita contra os Estados Unidos, né? São dois inimigos declarados, mas durante aquele jogo de futebol eles trocaram até flores antes da partida, tal. Foi um jogo, foi uma imagem que marcou muito, né? E é uma imagem de Copa do Mundo, né? Iranianos e americanos juntos ali jogando, tal. O jogo transcorreu numa normalidade, né? Enfim, claro que depois aí não houve aquele momento bonito ali, mas se perdeu uma oportunidade de aproximar mais, né, os dois países e tal. Mas, enfim, o futebol, ele dá essa oportunidade. O esporte, né? Enfim, ele dá essa oportunidade, sim. Agora, cabe aí ao dirigente, à nação, né, querer aproveitar essa chance aí para que as coisas, para que esse canal seja restabelecido aí de comunicação. Agora, o esporte é legal por causa disso, né? Então, ele dá essa chance aí, dá sempre essa oportunidade de ter esse clima é um clima amistoso, né, gente? O pessoal tá lá na Rússia, tal, pô, os caras ficam meio com medo, pô, o que é a Rússia, tal, né? É um país tão diferente, tão distante da gente aqui e tal, será que... Enfim, quem tá lá tá achando, pô, maravilhoso, né? Lugares maravilhosos na Rússia, até agora tudo transcorrendo de uma maneira muito tranquila, tal, enfim. Tivemos um encontro entre dois inimigos políticos, Marrocos contra Irã, e, enfim, nada aconteceu. Né? Nenhum jogador se agrediu em campo, né? Pô, o juiz apitou, o cara saiu correndo para pegar o outro lá, não, né? Aconteceu um jogo horroroso só. Só o jogo que foi ruim. Crime. Foi. Um atentado contra o futebol e a bola ao mesmo tempo. Foi isso. Mas você vê, o futebol, por exemplo, a FIFA, ela reconhece mais países do que a própria ONU, né? Temos a seleção da Palestina, por exemplo, que joga, né? Enfim, e que na ONU, tem muita gente lá, né? Tem Israel, tem a questão de Israel, tal, enfim. Mas o futebol, por exemplo, a FIFA tem mais representatividade do que a ONU, né? Tem mais países ali dentro da FIFA, né? Como associados do que na ONU. Sim. E aí eu queria saber agora, falando da escalação do Brasil, né? Agora é o futebol, então. Vamos falar do futebol. Vamos lá. Opa! Primeiro de tudo, eu tenho duas perguntas. Primeiro de tudo, eu quero saber qual a opinião de vocês. O que vocês acharam da convocação do Tite? Normal. Nossa, eu vou começar. Começa aí, vai lá. Vamos lá, Amanda, o que você acha? Não, a verdade é porque eu acho que o Tite, ele deu todas as pistas, né? E todas as dicas de qual seria a convocação dele. E a gente não sofreu uma surpresa. A minha opinião é que alguns jogadores talvez não estivessem, não deveriam estar ali. Eu não concordo com a convocação do Cássio, por exemplo, que me desculpem os corintianos. Me desculpem os corintianos, mas eu acho que se fosse para convocar algum goleiro que esteja em um bom momento no Brasil, esse goleiro era o Vanderlei.
Pra mim, #Vandeco é o maior. Não, mas brincadeira. Eu sou uma admiradora do trabalho dele, mas acho que o goleiro que estava com trabalho numa fase assim, mais consistente seria o Vanderlei. Ponto. Também não acho que... Acho que o Fagner foi convocado porque não haviam muitas opções testadas pelo Tite. O Daniel Alves foi cortado também, né? Mas exatamente, ele não seria convocado. Mas é por isso que eu tô dizendo. Na ausência do Daniel Alves, o Fagner entrou ali porque o Tite não tinha testado tantas outras opções ali na lateral. E convenhamos, hoje, se a gente olhar no cenário brasileiro, também não tem muita opção para essa posição. Sofre muito. Tanto a lateral direita quanto a esquerda. Então, assim, acho que algumas... coisas ali, isso, mas claro, isso é a opinião de cada um. Convocação de seleção brasileira é que nem religião e inúmeros outros assuntos, cada um vai ver de uma maneira. Mas acho que o Tite já tinha deixado pra gente muito bem encaminhada a ideia dele de seleção brasileira e dentro de um geral, acho que foi bacana. Não foi tão ruim, não. Na verdade, não foi ruim, né? A gente fala que não foi tão ruim porque foi ruim. Não foi ruim. Se você olhar o Brasil, os 11 titulares do Tite, acho difícil alguém que olha e fala assim, nossa, desses 11 aí tem que ter alguém que não tá. É meio que unânime, quase unânime, você vai olhar e falar assim, no máximo eu acho que o gol, que é uma única posição que tem uma galera questiona, eu também acho que poderia ser outro goleiro, apesar do Alisson estar numa ótima fase, mas o resto do time é um time que... como é que você vai mudar o William, Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, no máximo você vai botar o Firmino, o Gabriel Jesus... Então, eu acho que os reservas, aí é a preferência do Tite também. O Cássio e o Fagner são jogadores que ele conhece há muito tempo, jogadores que trabalharam muito com ele no Corinthians, o Renato Augusto. Então, são jogadores que muita gente questiona. Mas o Renato Augusto é justificável estar ali. É um cara que... É um baita de um jogador. Mas são homens de confiança. Todo treinador tem os seus homens de confiança. O Filipão, em 2002, no Brasil campeão, tinha gente que falava, o Rogério Ceni tem que ser titular. O Dida tem que ser o goleiro. Ele colocou o Marcos, porque o Marcos era o homem de confiança dele, e o Marcos levou e foi muito bem na Copa. Cada treinador tem os caras que ele confia, que ele tá. Eu acho assim, o importante é você não fazer que nem o Dunga fazia, que era trazer uns caras para ser titular, para jogar na seleção, que você falava, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo aí? Isso é uma coisa. Agora, fazer que nem o Tite fez, que é montar uma seleção, que os 11 são realmente os melhores brasileiros hoje em campo, e o resto ele vai nas opções dele e tal. Acho que é um jeito de trabalhar dele. Acho que foi até, inclusive, eu não sei se o pessoal concorda, se é Amanda, o João, acho que é a melhor convocação de Copa, acho que desde 2002, né? Não sei, pelo menos me parece. Das outras convocações que tiveram, vocês acham que, pelo fato de, na atual seleção, a gente ter uma seleção um pouco mais consistente do que as anteriores, 2014, enfim, 2010, isso tira um pouco o holofote, claro, nem tanto, mas do Neymar, que em 2014 a dependência da seleção era completamente dele, assim, o pessoal esperava muito. Existe um trabalho, né, para isso, na verdade, nessa Copa, né, de tirar os holofotes em cima do Neymar, mas indiretamente ainda ele é o principal jogador, né? Não tem como tirar. É difícil, né? O que aconteceu ali em 2014 é que caiu o mundo nas costas, a Copa era aqui no Brasil, né? O time não era bom. A convocação não foi boa, mas também naquele momento também não tinha tanta opção assim, né? E acabou acreditando numa seleção, num time, alguns jogadores que até foram bem um ano antes, mas depois, no momento da Copa, eles já não estavam na mesma... com o mesmo desempenho, né? Enfim, e aí sobrou mais pro Neymar, tal, a Copa dentro de casa, é lógico que isso é uma pressão grande, né? E ele é ainda um garoto, né? Naquele momento. Agora não, ele já tem mais a experiência, né? De fora do país, já disputou uma Copa do Mundo, então é um outro momento. Acho que a seleção não dá pra gente ficar aqui apontando muitos erros do Tite, não porque, poxa vida, o trabalho dele, ele tem uma derrota só em 2 anos de trabalho, né? E num amistoso, enfim, passou pelas eliminatórias com uma tranquilidade, vencendo a Argentina com facilidade, vencendo o Uruguai fora de casa. Fez amistoso contra o fantasma da Alemanha, ganhou o jogo sem o Neymar, né? Então, poxa, não dá pra gente questionar o trabalho dele, né? Seria muita cornetagem. Agora, enfim, claro, você tem as suas preferências ali. Eu teria levado o Luan do Grêmio, o Arthur, volante.
Mas aí foram preferências. Eu digo que é a cota do treinador, né? Ele levou a galera. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar. E ela falou da questão da pressão em cima do Neymar. Você tem que olhar que na Copa de 2014, às vezes eu tô vendo umas imagens agora que o pessoal tá recuperando da Copa. Hoje você dá medo, assim. Você olha e fala assim, meu Deus, a gente confiou, a gente achou que ia ganhar da Alemanha a seleção. Você olha uma galera ali e fala, meu Deus. Hoje o Neymar pega a bola, ele olha pro lado, ele vê o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, ou o Firmino, o William. É assim, é um nível muito maior. Na verdade, acho que ele tem opções, né? Ele tem pra quem tocar, ele tem com quem dividir a responsabilidade. Acho que isso é interessante. O Saulo até falou eu vou voltar no gol, né? Que é uma posição questionada, né? Com as opções que o Tite convocou, Cássio, Ederson e o Alisson. Mas é até interessante. O Saulo voltou atrás e citou Dida, Marcos e Rogério Ceni. Vamos conversar, né? Olha que fase. Olha que fase você ter essa dificuldade de escolher entre Rogério Ceni, Marcos e Dida, né? Infelizmente, acho que nos últimos... Vou me arriscar 10 anos... A gente não formou tanta representatividade assim de goleiro. A gente teve o Jefferson com uma fase boa na última Copa. E aí a gente tem isso, a gente tem goleiros com fases, né? O Cássio com uma fase legal, o Vanderlei vivendo um momento bacana. Mas a gente não tem mais essa referência daquele goleiro como Rogério Ceni, como Marcos, como Dida, como Tafarel, que, enfim... infelizmente não, mas a gente não significa que a gente não possa ter, mas é difícil. Em questão de referências, como você citou, não só na questão do goleiro, mas também dos outros todas as posições. A gente tinha seleções, a seleção em que era Adriano Imperador, era Kaká, era Robinho. Quadrado mágico. Exatamente. O que a gente percebe muitas vezes nas redes sociais é que você vê assim... uma expressão de quem assiste, colocando um pouco mais fé ali no Jesus, querendo formar esse quadrado, esse trio de confiança, enfim, aquela questão ali do ataque. Vocês acham que a seleção também está carecendo disso, de ter jogadores que impulsionem a torcida a querer acreditar e que essa credibilidade da torcida para os jogadores impulsionem eles a jogarem bem, a terem um bom desempenho em campo? Eu gostei do fé em Jesus. Então, quase assim. Muito bom. Foi intencional. Sensacional. Mas temos que ter fé. Nos dois, tá? Jesus no céu e Jesus na terra. Na causa. Vamos lá. Jesus na causa. O Neymar, assim, ele é o principal jogador, tá, do Brasil. Muita gente não morre de amores, né, pelo que ele representa fora de campo. Agora, dentro de campo, não tem o que falar, tá? O jogador é extremamente profissional, é o melhor jogador que nós temos hoje. Pode vir a ser um dos maiores jogadores do nosso futebol, pode, sem dúvida nenhuma. Isso até os grandes jogadores da nossa história já falaram isso, né? Então é só você ver agora o comportamento. O que me preocupa é esse comportamento dele fora de campo, né? E isso é que acaba trazendo com que a torcida ainda não sinta ainda nele assim aquela coisa do ídolo e tal, né? Mas enfim, ele tem que entrar em campo, fazer o dele e tal, deveria deixar o que ele faz fora de campo. O problema é dele, só dele. O problema é que ele expõe isso, né? Então fica muito exposto, né? Se fosse paparazzi que fica em cima e tal, não é ele mesmo que se expõe, né? E isso acaba gerando mal-estar, acaba pegando mal, né? Mas dentro de campo, eu acho que assim, o principal nome que nós temos e que a galera confia mesmo é o treinador. É quem está sentado no banco de reservas lá hoje, é o Tite. Esse é o cara que... É um cara competente, é o cara que tirou o Brasil de uma situação horrível que estava, o time. Né? Que fez o Corinthians ganhar o Mundial, aqui, né? Pois é, já se entregou, né? Isso que você, João, falou da exposição dos jogadores, tudo pessoal. Você acha que por exemplo, quando foi no Penta, em 2002, se naquela época existissem todas essa facilidade, rede social e tudo mais, será que seria diferente? Será que talvez tivesse atrapalhado todo o rendimento da seleção, já que eu acredito que naquela época o vestiário, a concentração era bem diferente de hoje. Acho que hoje é tudo... São gerações diferentes. Agora, assim, se o cara vai pra noitada,
Meu, isso aí desde 1930, quando teve a primeira Copa, lá em 38, Leônidas da Silva, pô, os caras gostavam, entendeu? De uma farra. Né? Farra no navio. Fazer no navio, qualquer lugar, entendeu? Isso aí é o ser humano, tá? Entrando dentro de campo fazendo o que tem que fazer dentro de campo, não tem problema nenhum que o cara vai fazer depois, seguindo regras, seguindo normas, né? Que tem, por exemplo, o Romário nunca foi uma referência um exemplo de jogador fora de campo. Mas no que? Pô, são 30 dias, gente, ali, 45, vamos colocar assim, que o cara, né, tem o tempo de treinamento e tal. 45 dias que você foca num objetivo, numa competição. Pô, quero ganhar, quero ser o melhor jogador, eu quero que o meu time representar bem o meu país e tal. Você foca ali. Foi isso que a seleção em 94 fez. Eles apanharam muito em 90 e em 94 os caras falaram, não, nós vamos ganhar isso aqui. Então dá uma segurada aí. Colocaram o Dunga junto com o Romário no quarto, para eles dormirem juntos. Os dois saíram nas folgas e ficavam lá, se divertia. Tá? O Romário não bebe, viu, gente? O Romário não bebe. Mas ele gosta da farra, né? Sim. Não precisa beber. E aí chegava num determinado momento, o horário de vocês é até meia-noite. Chegava nesse, o Dunga ficava lá, daquele jeito bem-humorado dele, né? Super simpático, um cara bacana. E dava o horário, ele olhava pro Romário lá no meio do fuzuê lá e falava, batia no reloginho e falava, vambora? O Romário levantava, gente, desculpa aí e tal, tenho que ir embora. E ia embora. E o que aconteceu? O Brasil foi campeão. Então, gente, dá uma segurada, né? Foca no Mundial que não vai ter problema nenhum. Mas sabe que acho que as redes sociais, elas passam uma impressão de que a pessoa tá de manguinha solta, não tá focada e tal, porque não existe nenhum bom senso, né? Não. Às vezes o cara vai lá, isso a gente acompanha no esporte no dia a dia, tá? O cara vai lá, toma 3-0, 4-0, 5-0 e ele tem a audácia de talvez na mesma noite postar uma foto ou um stories na balada. Exato. Gente, pelo amor de Deus, zele pela sua imagem, sabe? Vai na balada, mas não posta, não compartilha isso. Não é pro cara ficar no quarto chorando, entendeu? Não mas precisa. ele também não precisa mostrar que ele tá com total... Tô nem aí. Exatamente. Né? Eu acho que precisa ter... nada impede de que ele saia, de que ele vá curtir a noite dele, mesmo porque ninguém morreu, né? A mesma coisa é a gente. Eu posso ter um dia infeliz hoje, errei meu link, caguei no meu texto e eu não preciso ficar na minha casa, me trancar no meu quarto em posição fetal e morrer, né? Mas eu acho que existe um bom senso. Eu também não preciso sair dizendo que o mundo tá lindo, maravilhoso, postando vídeos da rave que eu fui, porque, né, não é assim também. Então, acho que existe essa confusão. Acho que as pessoas se expõem em rede social de uma maneira que casa com momentos que não são legais. Acho que isso aconteceu na última Copa. Aconteceu em 2006, né? Exato. A galera lá tava nem aí com nada. Né? Exatamente. Então, assim, acho que é o bom senso. Tudo, você liga a chavinha do bom senso ali, principalmente nesse momento que vai dar tudo certo. Eu vi muitas postagens também nas redes sociais em relação a que talvez o Brasil se preocupasse demais com a seleção brasileira. Vi postagens comparando a seleção da Alemanha indo para a Rússia num voo comercial normal. E a seleção brasileira indo, né, com toda a pompa com todo o luxo. Avião fretado. Isso, como a gente estava falando antes, o ego dos jogadores fica inflado a ponto deles chegarem lá e falar assim, a gente tá... o jogador às vezes há uma super... os caras são mimados mesmo, né? Geralmente são, né? Aí vai da cabeça de cada um, né? Eu não vejo problema nenhum de fretar o voo. Você tem que dar mais conforto pro jogador e tal. Enfim, só não pode... o cara às vezes acaba ficando dentro de uma bolha, né? O jogador acaba ficando num mundo muito particular, assim, muito fora da realidade, né? Esse é o problema que acaba acontecendo, né? Então o cara acaba não tendo assim aquela vivência de saber, de ter noção do que ele está fazendo, do que aquilo representa para ele, de jogar e disputar uma Copa do Mundo, que o país inteiro para assistir. Tudo bem, agora, se o brasileiro ainda não está no clima de Copa, mas você pode ter certeza, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui e quem está ouvindo vai assistir o jogo, tá? Todo mundo vai parar, até quem nunca vê jogo, não sei nem o que aconteceu.
enfim, sei que o Brasil joga de amarelo. Entendeu? Mas essa pessoa vai assistir porque é um momento de socializar e é legal isso, tá? Então, assim, o jogador tem que ter essa consciência, né? Às vezes muitos pedem isso ao longo do caminho, por quê? Porque essa questão aí, tudo fácil, né? Tudo, né? Mordomia e tal. Assim, eu não veria problema da Alemanha pegar um voo comercial e tal, eu acho super legal isso, tá, né? Se aproxima, mostrar, pô, os caras são humanos também, né? São gente da gente, gente como a gente. Mas também não tem problema nenhum o jogador ter o conforto ali, a CBF fretar o voo lá pros caras e tal, pra que as coisas... porque voo, gente, é um saco, tá? Aeroporto, pô, se puder pular algumas etapas, todo mundo vai querer fazer isso, né? Desde que isso não transforme a seleção uma seleção de mascarados, que eu acho que essa comissão técnica aí do Tite, ela é muito boa nisso, né? Em cuidar, em zelar para que isso não aconteça, né? E aí daí a nossa confiança é o cara da Copa do Mundo, é o Tite, né? Então acho que desde que tenha esse bom senso aí, né? Tá legal. Acho que a Amanda falou legal. Questão dos caras terem bom senso. É que o jogador é um problema social do brasileiro também, né? Enfim. Não tem essa coisa de identidade muito com a pátria, né? E de não ter muita noção também, né? O cara ganha muito dinheiro tal, e não tem, e a nossa educação é horrorosa, né? Enfim. Se a gente aprofundar nisso, vai chegar lá... É difícil mesmo, né? Mas enfim, o cara tem que saber, assim, mas tem gente que pode orientar, tá? E é isso que eu espero que a Comissão Técnica do Brasil faça. Pegando o gancho da exposição nas redes sociais, ainda assim vocês acham importante essa aproximação de jogador e torcedor através das mídias, das redes sociais? Vamos lá. Eu acho que a linha é tênue aí. Eu acho legal que exista um contato, mas eu acho interessante também que o próprio torcedor se coloque numa posição de torcedor. Ele não é o melhor amigo, ele não é um familiar. O fanatismo, ele é perigoso em qualquer situação. Mas no esporte, nossa, a gente emoção, viu... Né? Exatamente. A gente viu recentemente o Carille ser massacrado pelos próprios torcedores que botaram ele num pedestal porque ele decidiu ganhar dinheiro na Arábia. Ok, gente, pelo amor de Deus, você não ganharia R$1 milhão na Arábia, me desculpe, por mês. Me desculpa, né? Então, tipo assim, acho que hipocrisia tem limite, né? Eu acho legal, sim, essa coisa da rede social e do contato. Acho que cai muito na questão do bom senso. Acho que o atleta, a comissão técnica... Ela tem que tomar cuidado, né, com o que ela posta, com como ela se expõe. E a pessoa que recebe, ela também tem que ter a mente aberta para interpretar e para enxergar o seu espaço, né? Isso é importante. Você tem que entender a tua posição de torcedor e de crítico sem ofender e sem invadir o espaço de outra pessoa. A rede social, ela acaba, muitas vezes, sendo rede antissocial, né? Então, o cara tem que ter cuidado mesmo, né? Mesmo pessoa que te levanta, ela também te arrebenta, né? Se o Neymar fizer alguma besteira, vamos falar besteira, né? Se o Neymar fizer alguma besteira durante a Copa do Mundo e tal, você vai entrar lá no Instagram dele, no Facebook, enfim, sei lá o que o Neymar tem. Porque, gente, vocês estão falando com ET aqui, eu não tenho. Tudo. Tá? Eu não tenho o Facebook, eu não tenho o Instagram. O João vive em outro mundo. Eu vivo em outro planeta. O João tá ilhado. Tô ilhado. Mas tenho Twitter. Enfim, você vai ver lá nos comentários dele lá, meu Deus do céu, ele vai ser massacrado, né? Às vezes com razão, às vezes sem razão, tal assim. Depende da maneira com que a pessoa... que, pô, a internet é uma terra sem lei, né? E as pessoas, elas ficam valentes, né? Por trás ali do Na computador. verdade, elas ficam ou ofensivas. Demais. É uma selvageria, né? Exatamente. Né? O cara ali com o celularzinho na mão, meu amigo, faz estrago, né? Então, todo mundo, ninguém é de ninguém. E daí que o cara é o técnico, é o presidente, não sei o quê. Ali na internet não tem dessa. O cara é criticado, é confrontado
Por isso que você tem que se resguardar, né? É importante selecionar o que você ouve e lê também. Exato. Né? Senão você não aguenta, né, meu amigo? A caixa de comentário do Globoesporte.com, do G1, é legal. aquilo ali é o supra-sumo do inferno, né? É a filial da casa do inferno, meu amigo. Aquilo ali é uma coisa pavorosa, né? E às vezes vem a recomendação pra gente, fecha a caixa de comentário aí, porque a coisa tá partindo pra um lado aí que tá bizarro, né? Então, enfim. Eu imagino quando chega essa hora, porque a coisa que a gente lê ali... Não, é terrível, né? Nossa senhora, a caixa de comentário, se você quiser ver o que é o ser humano ali no seu pior, você lê a caixa de comentário das matérias do G1 e do Globo Esporte. É verdade. E aí, voltando um pouco ali na convocação, vi que vocês falaram de preferência e segurança por parte do Tite na hora da convocação. Analisando ali os nomes e tudo mais, a gente vê que tem ex-jogadores do Corinthians. Boa corintiana que sou, vou ressaltar isso. Tem ex-jogadores e tem jogadores atuais. O Tite já foi técnico do Corinthians. Vocês acham que isso torna a seleção brasileira com uma pegada ali uma pegada corintiana, algo do tipo, ou não? Eu acho que deixa com uma pegada do Tite. Do Tite? Do Tite, não do Corinthians. Acho que a gente falou aquela hora, a seleção brasileira tem a cara do treinador, é a cara. Se o Tite convocou aqueles caras, principalmente... A da galera do Corinthians, mais quem tá de titular é o Paulinho, né? Hoje, não sei se lembram. É o Paulinho. É mais o Paulinho. É o Marquinhos, né? Mas o Marquinhos não chegou a jogar muito. O próprio Renato Augusto. Mas tá mais na reserva, ele tá fora agora. Então quem tá jogando mais é o Paulinho, que é um cara que, desses caras desse Corinthians, eu pelo menos acho que realmente é o melhor. Sensacional. O William também é da base do Corinthians, mas eu acho que não chegou. Jogou pouco. Com o Tite, eu não lembro. Com o Tite não jogou. Com o Tite não no Corinthians. Então... uma galera... O Paulinho, que realmente é um jogador sensacional, tanto que o cara conseguiu, já numa idade um pouco avançada pro futebol, sair da China e ir pro Barcelona, assim, é um negócio fantástico. Agora, o resto é aquela coisa, são jogadores que o Tite confia. Eu não acho que deixa com aquela cara de Corinthians, aquela coisa, não, acho que é mais a cara do Tite mesmo, pelo menos é a minha opinião, né, não sei o que vocês acham. Mesmo porque, gente, se a gente parar pra analisar, dois jogadores que estão lá estão atuando no Corinthians de fato hoje. Todo o resto estava na Europa, né? Então, assim, se a gente for falar disso, é um time brasileiro que joga na Europa, que atua na Europa, que está defendendo a seleção brasileira. A seleção brasileira, que se eu não me engano, nas últimas Copas, a que menos tem jogadores que atuam no Brasil. Só dois, né? Tem o Jeromel também, né? O Jeromel, exatamente. Que é um cara que poderia ser titular, porque senão a gente pode até contestar. Mas acho que não deixa com a cara do Tite, não. Acho que a gente não precisa acreditar que o juiz vai ajudar, tá? Brincadeira, gente. Brincadeira. Assim, o corintiano vai achar que tem a cara do Corinthians, né? Não tem jeito. É isso. Mas pro brasileiro, pro palmeirense, por exemplo, não, a cara é do Tite, né? Do Brasil e tal. São Paulino também não vai gostar, enfim. Cada um vai puxar a sua sardinha, né? Isso aí é uma discussão sem fim. Se a gente parar pra analisar, tipo, Neymar, do Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras. Então, assim, a gente sempre vai achar Felipe Coutinho, Vasco. Fico até feliz de falar. Gente, eu tenho que falar, eu tenho que replicar isso. Você fala de novo. Vasco. Então, assim, são N situações. Não... Casemiro do São Paulo. E o Neymar do Santos, né? Claro, Foi falando. O quê? Deu tilt na cabeça. Não, é que tudo isso foi falado se for levar em consideração, igual puxou lá, o cara teve uma passagem pela base do Corinthians e tudo mais. Pô, todos tiveram passagens, tiveram uma base em algum lugar. Obviamente. Isso, sei lá, igual a Amanda falou, não tem como se discutir algo. É porque a gente escuta muito puxar pano vira muito clubista. Exatamente. Chato. A gente acaba escutando de que talvez a seleção é uma seleção corintiana, por essa maioria essa quantidade de jogadores que já atuaram no Corinthians, mas não... Coincidiu de o Tite ser o técnico e de ter jogadores, convocar jogadores com quem ele trabalhou. Muitos jogadores com quem ele trabalhou, né? Mas não precisava ser o Corinthians, poderia ser qualquer outro técnico que já trabalhou com vários jogadores em vários times diferentes. Então, isso é relativo, né? Vamos supor
vamos fazer de conta que o Filipão fosse o técnico de novo da seleção brasileira. Seleção brasileira. A mesa de madeira, né? A mesa. Bate na mesa. Bate já. Mas assim... O Filipão campeão mundial, gente. Mas eu falo assim, né? Vamos supor isso. Meu, gente, se você parar pra olhar que ele já dirigiu quase todos os times, poxa... É uma coisa meio... É difícil identificar o cara com o clube. Exatamente, é difícil identificar ele com alguém. Acho que é a mesma situação do Tite, né? É porque o Tite, ele teve 3 passagens pelo Corinthians. Então, tipo assim, a história dele... Exatamente, a história dele, por quê? Ele conquistou o que o Corinthians ainda não tinha, Libertadores, Mundial. É difícil você olhar o Tite e não ligar ele ao Corinthians hoje. Mas ele é extremamente profissional e mostra isso no comando da seleção brasileira. E foram várias passagens. Você não tinha como olhar o Filipão e não pensar no Palmeiras, o Teleu, São Paulo. Então, é exatamente isso. Cada treinador tem a sua cara, né? Sua história. E aí a escolha, de certa forma, remete à segurança, então? Já que ele já teve essas passagens e tal. Algumas, né? Não todas. Já que teve... Salvo o goleiro. Salvo os goleiros. Já foi comentado. Assim, traz uma segurança. Talvez trazer... Pra ele, né? Pra ele, pro Tite. Traz alguma segurança, trazer pessoas com quem ele já trabalhou no clube. Traz, totalmente. Isso aí por exemplo, o Tyson, um jogador que ele treinou no Inter, né? E é um cara que é contestado de estar ali, né, no meio. Mas por quê? Porque o técnico conhece. Jogador do Tite, né? Não é melhor que o Messi, o Tyson? Não é melhor que o Messi. Não. Nem o tempo já disse, não é melhor. Essas são as escolhas do treinador de segurança. Agora, a gente não pode questionar tanto, porque ele tem resultado. Então, como ele tem resultado, e os resultados são ótimos, e o Brasil joga de uma maneira interessante, condizente com o que é o futebol hoje, né? Com variação tática, com força física, com explosão física também. Então, enfim, não dá para questionar. Hoje não dá. Porque, o cara tá ganhando tudo, vou falar o quê? E tudo na vida. Você, sei lá, você é chefe de uma empresa, você trabalha com pessoas que são da sua confiança. Quando você vai para outra empresa, você tende a levar. É normal. Os caras que ele fala assim, eu vou falar com esses caras, eles me conhecem, eles sabem o jeito que eu gosto, o que eu quero dentro de campo. Eles me confiam em mim, eu confio neles, e assim vai. Acho que é nessa base. Mas realmente, do time titular mesmo, hoje a gente só vê o Paulinho, né? Ele traz os caras, eu acho que mais como peças de reposição, algumas nem tanto, como o Cássio. Realmente está indo para passear na Rússia, mas o resto é mais assim mesmo. É uma forma de segurança, né? Isso. Então, pessoal, agora é a hora da verdade. Amanda, Saulo e João. Se nesse exato momento a gente estivesse montando um bolão... Meu Deus! Em quem vocês apostariam pra final? Nossa! Caramba, pra final... Responde aí primeiro. Nossa! Primeiro as damas. Brasil, tá, gente? Vou deixar o adversário pra vocês. Ai. Segundos. Pode ir, Saulo. Nossa, que difícil. Nossa. Respostas individuais. Eu não lembro agora o chaveamento, esse que é o problema. Eu também não faço ideia do chaveamento. Eu acho que o Brasil chega na final... eu aposto muito na França, nessa Copa do Mundo. Eu acho que a França é uma seleção que a gente acompanhou de perto, né, João? Há 4 anos atrás aqui na Copa do Mundo, em Ribeirão. A gente viu uns meninos ali que hoje o Griezmann e tal estavam aqui. Viraram, né? Que viraram. Uma seleção que não tinha uma representatividade que como agora tem hoje, tem, né? com outros jogadores e tudo mais. Eu aposto muito na França. Eu não lembro agora como é que tá o chaveamento, se a França chega na final com o Brasil. Eu apostaria um Brasil e França ou Brasil e Alemanha. Eu acho que... Mas eu acho que assim, tá? Brasil, Alemanha, França, Espanha, Argentina... Acho que fica nesse Argentina grupo não, aí. Mas Espanha, ok. Argentina não, deixa ela pra lá. Ó, eu vou aqui, vou puxar uma matéria que a gente sempre faz, antes de Copa do Mundo, lá no Globo Esporte, com o pessoal da UFSCar, né? Lá na Universidade Federal de São Carlos. E os caras fazem um trabalho mesmo de estatística, de acompanhamento sério, né? Eles acertaram a Espanha campeã em 2010 e a Holanda vice, né? E em 2014 eles
fizeram a previsão do Hexa, né? Mas ali, assim, qual que é o problema de você lidar e por que o futebol é tão... O Zúñiga acabou com ele. Pois é. Por que o futebol é tão fascinante? Porque essa previsão foi contando, obviamente, que o Neymar estaria no time e tal. Sempre não há essa margem na estatística, né, do imprevisto. Talvez se né? o Neymar estivesse naquela não seria partida, tão ruim. Seria né? 4-1, por aí. 5-1, né? Não 7. Pois é. Então, assim, por isso que o futebol tem essa questão que fascina, né? Porque não é uma ciência exata e nem sempre o melhor vence, né? Mas desta vez, essa galera, só que eles acertaram a Argentina na final da última Copa. Isso já não me agrada. E acertaram 6 dos 8 times classificados para as quartas de final. Desta vez, eles preveem uma final Brasil e Alemanha. E com a Alemanha campeã. Que legal, João. Mas você não precisava há sempre um imprevisto. Por exemplo, a Espanha é colocada. E a Espanha acho que tem ainda. O futebol hoje mostrou que talvez a questão do treinador não... Tinha um ET do outro lado também. Tem o Cristiano Ronaldo do outro lado. Mas, por exemplo, entram alguns imprevistos. A saída de um treinador com 2 dias, né, para a estreia da Copa do Mundo. São coisas que a estatística não tem como você prever que vai acontecer isso, né? Então, enfim, a Espanha também é apontada aí como a terceira equipe aí na contação. Então, a nossa torcida é pelo Brasil, mas é difícil você apontar, assim, porque eu acho que as equipes são muito iguais, né? Mesmo o Brasil é favorito e tem um time muito bom, pode vencer, mas a gente pode ser derrotado também pela França, pode ser derrotado, por exemplo, nos videogames aí, fizeram a simulação e o Brasil perde para a Bélgica nas quartas de final. E assim, não tem... Se for ver, vai perder pra Bélgica. Mas, a Bélgica tem alguns bons jogadores. Daqui a pouquinho a gente perde pra Islândia aí no cruzamento, aí já era. Pois amanhã tem Argentina e Islândia. Vamos ver os caras bater palma lá na torcida. Lá. Islândia, gente. Né? A geração belga dessa vez vai funcionar, João? Não sei. Então, sempre fala, né? A geração PlayStation, FIFA, né? São bem subestimados, né? Desde 2014 vem essa expectativa, mas nunca se confirma, né? Vamos ver se dessa vez vai. O time é muito bom, né? Eu acho que assim, há uma paridade entre as equipes, né? Acho que, enfim, Brasil, França, Bélgica, Argentina, por causa do Messi, Portugal com o Cristiano Ronaldo. Portugal é campeão da Euro, né? Sim. A Alemanha, com toda a organização e padrão que tem, né? O futebol alemão. E o Cristiano mostrou hoje que tá com vontade, né? A Inglaterra, gente. A Inglaterra ninguém tá falando muito, mas os caras têm uma geração boa, muito né? promissora. É uma seleção boa. Eles ganharam todos os campeonatos de base, né, nos últimos anos. Então, enfim. Inclusive, enfrentaram o Brasil. Ganharam da seleção brasileira, né, na base, enfim. É isso que torna o futebol tão apaixonante, cara. Nós vamos ver e sempre tem aquele fator surpresa, né? Sim. Alguma seleção, ano passado, na última Copa, Costa Rica, né? Sim. Quem que imaginava a Costa Rica fosse escapar, sair viva de um grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, né? E o goleiro, tem um baita de um goleiro, mas acho que dessa vez não vai fazer milagre, vai, né? Sim. Acredito no nada. Falando um pouco mais sobre o fiasco do 7-1, acho que para todos nós é uma situação completamente... Todo mundo ficou perplexo. Tudo bem que a derrota é uma possibilidade, mas da maneira como aconteceu, com esse placar ridículo... É um placar que não tem como você prever. Para vocês, no ponto de vista de vocês, o que aconteceu? Foi só... a equipe que não era boa? Eu acho que não existe uma diferença Brasil-Alemanha do 7-1. Exatamente. Não existe essa diferença. Não é? Se você pegar e comparar a seleção brasileira de 2014, claro que a gente falou agora há pouco, não era a melhor seleção do mundo. Mas não justifica. Mas não tinha uma diferença para um 7-1 para a Alemanha. O que a gente tem que entender é que era uma seleção muito pressionada pela questão da Copa ser no Brasil. A gente cresceu, né, João, ouvindo a história do Maracanã, de Uruguai, né, em 1950. Que o Brasil passou vergonha em casa, o Barbosa, coitado, foi depenado até o fim da vida dele, sofreu até muito tipo de preconceito, justamente por ele ter tomado aqueles 2 gols contra o Uruguai na final de 50. Então tinha uma pressão, a Copa voltou pro Brasil, o Brasil tem que ganhar,
A gente já falou que não era uma geração em 2014 madura, não era uma geração boa, que não é uma seleção boa que nem a gente tem esse ano. Tinha toda essa pressão em cima. Tinha a questão do melhor jogador do time ter saído fora, que é uma coisa que abala psicologicamente. Óbvio. E eu acho que o Brasil, por 20 minutos naquele jogo, deu um branco. Sabe quando dá o branco no time? E na hora que ele tomou, ele assustou. E aí não conseguiu mais, não voltar mais. Mas eu acho que realmente foi marcante, uma coisa que vai ficar para a história. Eles conseguiram fazer uma coisa pior do que a seleção de 1950. Vai ficar para sempre. Mas não existiu uma diferença. A Alemanha... Mas é sempre mesmo. Os jornalistas do futuro, daqui 50 anos, vão fazer uma matéria especial sobre 7-1. É uma coisa... Mas acho que isso é muito fato, porque normal, em qualquer campeonato. O que a gente chega em coletivo e o técnico fala? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tomou aquele gol ali nos primeiros 10 minutos, sentimos, e aí não sei o quê. Fato. Você toma um gol no começo... E aí você toma um gol no mata-mata de Copa do Mundo para uma seleção com... Exatamente, né? Tinha muita coisa que... E para uma seleção como a Alemanha, que é como a gente fala, tipo, poderia não ser uma seleção absurdamente superior ao Brasil, mas a gente sabia que era uma seleção forte. Sim. Então, quando você sai perdendo com tão pouco tempo para uma seleção como aquela, aí você acha que perde todo... Acho que se houve algum esquema tático trabalhado, todo ele foi pra lata de lixo no primeiro gol que o time tomou. E aí o resto a gente já foi vendo depois. Gol da Alemanha. E como dizia epicamente Galvão, virou passeio. Virou passeio. Você vê que essa mesma seleção da Alemanha fez a final contra a Argentina, que não era uma ótima Argentina. Tinha o Messi, claro, sempre tem o Messi. Mas o Messi fez uma boa Copa, mas também não foi uma Copa genial. E a Alemanha conseguiu ganhar na prorrogação. Um gol que o Götze achou ali no fim do jogo. Então não era assim uma Alemanha que vinha... Não era um Brasil de 70 que vinha atropelando todo mundo pelo caminho. Era uma seleção muito boa da Alemanha. Eu acho que era melhor que o Brasil em 2014. Mereceu ganhar o título, mas não existia essa diferença, né, João? Não sei o que você acha. Não, até no bolão lá tinha colocado 3-0 para a Alemanha, tá? sempre positivo. Pô, 3-0, né? Já era um placar já para assustar, né? A gente já tá vendo em quem o João acredita nessa Copa, tá, gente? Ficou muito claro aqui. Ali ficou a questão da... É porque a organização do futebol alemão é uma coisa sensacional. O planejamento que eles fizeram, eles construíram a base deles lá em Santa Cruz Cabralha, né? Na Bahia. Assim, a maneira com que eles pensaram a Copa do Mundo era para ser campeão mesmo, né? É uma coisa assim de metodologia, cientificamente, é tudo, né, muito perfeito, né? Até escalar um jogador do elenco que não ia jogar, ele foi contratado para ser relações públicas, que foi o Lucas Podolski. E ele virou xodó, queridinho da torcida brasileira, porque ele ficava postando fotos no Instagram. E falava que era flamenguista. Falou que era flamenguista e tal. Ridículo. Ridículo. Quem é vascaíno não gostou e tal, mas enfim. Os caras fizeram uma preparação de uma organização impressionante, né? E o Brasil, pelo contrário, né? O Filipão não conseguiu fazer um treino fechado, né? Teresópolis, lá, Granja Comari, ela é totalmente aberta, você não consegue ter a privacidade para treinar o time, e é aquele oba-oba, né? O Brasil em casa, tal, e, né, tem que aparecer e tudo que é daquela expectativa que é lugar, da Copa das Confederações. Isso, também ganhou, Espanha, cara, na final. Venceu a Espanha na final, tal, e vamos que vamos. A Espanha mostrou em 2014 que não estava bem, né? Passou vergonha na Copa. Pois passou da fase de grupos. Não passou da fase de grupos. Não, ficou na fase de grupos, perdeu para o Chile e para a Holanda, né? Enfim, só que não tinha essa diferença de 7, né? Aquilo que aconteceu foi um acidente de percurso, uma coisa pavorosa, um branco que aconteceu ali no time, né? Em 20 minutos ali de pânico geral, de como o psicológico acabou. E aí você vê a questão da preparação, né? A preparação foi ruim. E a questão psicológica foi ruim, né? Da preparação psicológica foi ruim para aquele momento, porque estava tudo centrado no Neymar. E aí quem tiver a curiosidade, pega uma entrevista logo depois do jogo contra a Colômbia, que o Neymar sai de maca, né? E aquela cena é horrorosa, comove todo mundo e gente chorando no estádio, uma comoção, parecia que o Neymar tinha morrido, né? E aí o jornalista... para o Fred, que estava sendo, né, era o cone da Copa e estava sendo muito criticado. Ele ainda Ainda é, né?
Tava sendo muito criticado e o cara para ele lá e fala, e agora, como é que vocês vão fazer aí sem o Neymar? E aí ele fala, por quê? Rapaz, não, o Neymar tá fora da Copa, tá ali. Ih, rapaz. Todo o elenco era nítida... Que a Acabou. única esperança do Brasil era o Neymar. Putz, sem o Neymar contra a Alemanha, nossa senhora, a gente... Volta ao que a gente estava falando lá, que é a diferença desse time do Brasil. Exato, se o Neymar se machucar no terceiro, já sentiu o dedinho de novo, quebrou, não vai jogar o Neymar. Claro que a gente vai falar, o Brasil perdeu o principal jogador. Mas a gente vai olhar e falar assim, calma que tem Felipe Coutinho, tem o William, tem o Gabriel Jesus, tem o Firmino. Gente, já pensou a gente ainda tem um time. Você chegar ali na marca Costa, isso. do gol ali e ter que passar a bola pro Fred? Triste. Tá vendo? Essa era a seleção de 2014, era aquilo lá. Não era pra tomar de 7, mas tomou, ficou pra história, ficou ridicularizada, né? Fora que depois, o decorrer do jogo, a própria torcida, né? Foi incredulidade, né? Total. Fora os gols que o time tava tomando, a torcida já tava quase entrando dentro do Hoje campo. eu tive o desprazer teve isso. Eu tive o desprazer de rever, né? Esses gols aí. E assim, é ridículo, né? Os alemães, eles vão entrando na defesa do Brasil, toca pra cá e toca pra lá, e os caras ficam tudo perdidos, né? Não sabiam o que fazer. Era ritmo de treino mesmo. Não parecia. Era uma coisa mesmo. Acho que uma coisa acontecer aquilo de novo. Mas eu acho que psicologicamente ainda não é bom pro Brasil pegar a Alemanha. Eu acho que o Brasil tem um time muito melhor hoje em dia. É um time que bate de frente com a Alemanha. Pode ser que a Alemanha ganhe também, porque a Alemanha tem um time muito bom, um time renovado. O Joachim Löw fez uma ótima renovação no elenco. Só que eu acho que ainda psicologicamente, se o Brasil vai pegar a Alemanha, se pegar a Alemanha na Copa, vai ser na final. Não tem como pegar antes. Tem, acho que nas oitavas. Tem. Nas oitavas. Se ficar em segundo. Eu tô contando que o Brasil se um ou outro, se os dois terminarem em primeiro lugar nos seus grupos, eles avançam e só se encontram na final. Acho que Brasil e Alemanha há uma chance no primeiro lugar do grupo. Se o Brasil escorregar ou a Alemanha escorregar no grupo dela, há uma chance de se enfrentarem nas oitavas. Uma Alemanha na final da Copa, por exemplo, eu acho que ainda vai bater psicologicamente na hora que entrar em campo. Acho que os jogadores... O Brasil pode ser que chegue lá e fale assim, como ganhou na Olimpíada, por exemplo. Claro que a Olimpíada são time sub-23 e tal. Mas eu acho que pode bater psicologicamente. Se olha na final da Copa... Acho que é uma seleção diferente também, né? Apesar de terem, sim, vários jogadores que viveram a situação de 7-1, hoje a gente vê uma seleção renovada desse ponto de vista. Eu acredito que teria muito mais cabeça erguida para enfrentar uma Alemanha de novo e até para ganhar. Mas ainda vai ter aquela... Meu Deus do céu... Vamos tomar outra. Eu acho que assim, ok, o 7-1, beleza. É doído, é sofrido. E todo mundo sabe que, enfim, né? Não vamos entrar no mérito do quanto a gente até fez uma reportagem na TV pouco tempo atrás, a Amanda, que produziu, com o Fernandinho. Que o Fernandinho, eu não sei se o pessoal sabe aqui, ele é de Londrina, mas ele passou boa parte Ele chegou com uns 8, 9 anos, ele chegou em Ribeirão. 4 anos. Ele começou a ser lapidado no futebol por um ex-jogador do comercial, o Peter. O Peter, ele passou, a mãe dele é daqui, né? A família da mãe é daqui. Ele nasceu em Londrina, mas os pais se separaram e a mãe veio morar com ele aqui. E ele começou no futebol aqui, foi descoberto pelo Peter aqui e tudo mais. E a gente fez uma entrevista e tal, fez uma reportagem a Anne, que é a mãe do Fernandinho, que até tá famosa agora, que ela tá participando daquele Matrioscas da Globo e tudo mais. Ela falou que ela fala, né, Amanda, que é um baque, foi um baque assim, ela queria voltar no tempo, fala dele também, né, que ele fala que é uma coisa que ele não acreditava, pra você ver o impacto psicológico disso. O cara, além de perder de 7-1, de olhar pra TV e falar assim, tô sendo eliminado da Copa, a Copa que era pra gente ganhar, que a Copa foi feita pra gente acabar com aquele fantasma de 50, o cara ainda sai daquele estádio e ele tem que olhar pra família dele, por exemplo. É uma coisa complicada, né? É um trauma que ficou na cabeça dos jogadores, vai ficar pra sempre pra vida desses caras. Pode ser que eles superem, que eles peguem a Alemanha lá e ganhem da Alemanha, campeão do mundo, mas nada vai... É um trauma que vai ficar pra sempre na cabeça dos caras, não adianta. É difícil, né? É uma marca. Tem que aprender a conviver, mas é uma marca. Eu acho que sim, mas acho que o que eu ia dizer é que, acho que a gente também tem que pôr em mente que o Brasil foi campeão de Copa em cima da Alemanha, né? Então, não é um bicho-papão do outro lado. Acho que, trocado, né? Exatamente. Acho que a gente... São os dias de luta e os dias de glória, né? Nos dias de luta a gente perdeu. Vamos tentar. Tudo bem. Assim, sofrido, mas... mas o pessoal vai sempre falar.
Sempre que o Brasil entrar em campo contra a Alemanha, eles vão lembrar. Sabe? E fica muito claro, os uruguaios que estavam aqui na Copa passada, eles levavam algum grupo lá, tinha um grupinho lá que levava um monte de fantasminha, que eles ficavam levantando assim. Por quê? Porque em 1950, onde a gente também não tinha nascido ainda, tá? O Uruguai ganhou do Brasil na Copa. E os caras em 2014 estavam falando disso, né? Só se falava disso. E havia a possibilidade do Brasil enfrentar o Uruguai nas quartas de final, mas o Uruguai acabou caindo fora antes, perdeu para a Colômbia, né? E teve a questão do Suárez lá que mordeu o Chiellini e tal, enfim. Né? Essa coisa bizarra. Isso, coisas bizarras aconteceram. Cheio de bizarrice. Mas... E a galera falava disso aí, de um fato que aconteceu, né, 64 anos atrás, né? Hoje já 68, quase 70 anos, né? E quando entrar em campo, e eu era menino, entrou o Brasil em 93 para classificar, um jogo difícil para a Copa, o Brasil podia ficar fora da Copa dos Estados Unidos, e o último jogo era contra o Uruguai, na onde? No bendito do Maracanã, né? E quem era o adversário era o Uruguai, e aí o pessoal falava do Maracanazo, e vai falar sempre, né? Quando tiver Brasil e Uruguai, principalmente dentro do Maracanã. E com a Alemanha vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Agora sim, cabe aos jogadores lá dentro de campo os caras passarem por cima disso. Cada jogo tem a sua história, né? Porque foi 7-1 lá, que vai ser de novo, entendeu? A gente tá com um repórter na Rússia, né? O Luiz Corvini, que tá como repórter da IPTV cobrindo a Copa. Eu tava conversando com ele hoje no WhatsApp, ele falou pra mim, todo lugar que eu paro que tem concentração de torcida brasileira, tem alguém fazendo 7-1, gritando 7-1 pra eles. Ele falou, impressionante. A gente até mostrou um videozinho dos argentinos lá. Até os argentinos que não ganham a Copa há mais de 30 anos, a galera passa do lado e vai zoando mesmo. 7-1, faz 7-1 na mão, assim, pra galera, pros brasileiros e tal. É uma marca, né? O que o João falou, vai ficar pra sempre. Isso. Não adianta, agora aguenta isso. Bom, pessoal, considerações finais? Alguma? Pô, gente, eu agradeço, né? Agradecer a participação, bate-papo. Não sei, era pra ficar 1 hora, ficou mais? Um pouquinho mais. Passou um pouquinho, A gente agradece a disponibilidade de vocês. Uma sexta-feira à noite, tá aqui na ERP. Claro. Poderia só chamar, gente. Se quiser continuar, eu continuo. Foi muito demais. Falar de futebol, nunca. Futebol, pô, Copa do Mundo, então, Agradecer o Saulo que a gente pegou aí na surpresa, né? Virou a curva, a gente pegou na curva. Obrigado também por ter participado. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Frequência Universitária aqui na Rádio UNAERP. Obrigado a todos que nos acompanharam através do live do Facebook, pelo aplicativo, que, aliás, está disponível para iOS, Windows Phone e Android, e também pelo site www.jornalismounaerp.com.br. Obrigado pela audiência e boa noite. Vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a